Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
nosso único e eterno Deus, seja todo louvor, toda honra, toda glória, aquele que é digno, unicamente digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, eu queria ter 1 milhão de vozes. Eu não tenho, mas quando nós estamos juntos cantando e louvando ao Senhor, nós formamos esse 1 milhão de vozes. Amém, irmãos? Então aí na sua casa, nesse momento, com seu pai, sua mãe, com seus filhos, seus irmãos, vamos cantar esse louvor ao nosso Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor.
mais que uma voz, mais e um amor e uma vida pra te oferecer. Mas tu és muito mais e eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida ao teu louvor. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existe ar. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh, Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfar, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida,
meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Numa só voz, vamos louvar, irmãos. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tem a supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim.
coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Ele é, ele é, ele é, ele é. Louvado seja o Senhor. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Eu espero encontrar todos bem, desejo que suas famílias estejam bem, especialmente agora, diante dessa situação que nós estamos enfrentando de isolamento social, quando tantos outros problemas, além da saúde, começam a surgir. Problemas econômicos, problemas de convivência, que estão relacionados ao emocional, problemas espirituais, relacionados às convicções bíblicas, e tudo isso somado em um único momento e diante de tudo que tem nos acometido. Então, nossa oração é para que o Senhor continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, e mais uma vez nos colocamos à disposição daqueles que julgarem necessário, daqueles que entendem que precisam de auxílio da igreja, de ajuda pastoral. Nós estamos aqui para isso, para servir a cada um dos irmãos dentro das nossas limitações e das nossas condições, mas estamos aqui cheios de boa vontade para abençoar a vida de cada um dos irmãos. Bom, hoje nós vamos começar uma série de estudos, uma sequência de assunto que eu considero um dos mais importantes. Nós vamos começar a estudar hoje sobre a doutrina da salvação. Esse é um assunto que faz parte do estudo teológico, é chamado de soteriologia, doutrina da salvação, mas nós não vamos fazer essa abordagem da maneira convencional, como normalmente nós encontramos nos tratados teológicos, nos livros de teologia sistemática. A minha proposta aqui é não tratar de alguns assuntos relacionados à doutrina da salvação, e depois eu vou explicar o porquê, e tratar de outros assuntos de forma mais prática, mais objetiva para as nossas vidas no dia a dia. Por isso, o tema da nossa aula é a esquecida salvação em nossos dias. E por que a esquecida salvação em nossos dias? Eu começo essa aula abordando 2 pontos para justificar o porquê que eu chamo de a esquecida salvação em nossos dias. O primeiro ponto, a primeira razão, é porque não há, em grande parte da igreja, o interesse ou a disposição de estudar esse assunto com calma, dedicação, que seria esforço, e humildade. Por quê? Porque boa parte das pessoas, quando trata desse e de outros assuntos, apresentam uma postura muito beligerante, muito agressiva, especialmente quando nós tratamos de assuntos relacionados à religião, à política, e o nosso assunto aqui especificamente é religião, é teologia, e um dos mais importantes. E esse tema mexe com as convicções de muitas pessoas. Então, muita gente se apresenta nervosa, estressada, alterada, os ânimos são conturbados e parte logo para uma postura agressiva. E essa não é a nossa finalidade. Então, por que esse assunto tem sido negligenciado
nos últimos dias? Porque muitas pessoas não têm a calma necessária para tratar desse assunto. Em segundo lugar, dentro desse mesmo tema, porque é necessário dedicação, é necessário esforço. E a grande verdade é que nós vivemos hoje na sociedade do fast food. As pessoas querem tudo pronto e rápido. E esse aqui é um assunto que precisa ser tratado com calma, com paciência. Existe uma longa jornada a ser caminhada para se tratar desse assunto. Então, se por um lado nós precisamos de calma, nós precisamos de paciência para estudar esse assunto, nós precisamos também de dedicação, de esforço, porque existe muita informação bíblica que precisa ser resgatada, que precisa ser melhor compreendida, e isso nos leva ao terceiro ponto, que é humildade. Nós precisamos de muita humildade, porque no estudo desse assunto, muitas e muitas vezes, nós seremos confrontados. Nós nos depararemos com falhas na nossa crença, com deficiências na nossa capacidade de compreensão. Veja, nós temos uma deficiência espiritual. Nós somos pecadores. O pecado nos aflige, o pecado nos afeta, o pecado altera a nossa capacidade de compreensão. Por isso nós precisamos de uma profunda piedade, um profundo desejo de conhecer a vontade de Deus, para que Deus revele, Deus ilumine a nossa mente e Ele aqueça, incendeie o nosso coração para nós entendermos a verdade da Sagrada Escritura. Então precisamos de calma, precisamos de dedicação, de esforço, de esmero no estudo bíblico e precisamos de humildade, porque nós seremos confrontados na nossa natureza, nós seremos confrontados na nossa compreensão. Tantas vezes nós estudaremos e perceberemos, puxa vida, eu estava crendo nesse aspecto aqui da forma equivocada, da forma errada. Eu tive a percepção errada da Sagrada Escritura e eu preciso, portanto, corrigir a minha crença. Eu preciso redirecionar à luz da Sagrada Escritura corretamente a minha compreensão acerca desse tema bíblico. Então, porque não há, em grande parte da igreja, o interesse ou a disposição de estudar esse assunto com calma, dedicação e humildade. E a segunda coisa é porque existe em nossos dias outro interesse, ou existem outros interesses. Para algumas pessoas, é mais interessante estudar e tratar de outros temas, que muitas vezes nem são bíblicos, como, por exemplo, prosperidade financeira, prosperidade de saúde, felicidade, poder, realização pessoal e uma gama, uma infinidade de outros assuntos que para algumas pessoas são mais interessantes. Algumas pessoas acham mais interessante estudar a palavra de Deus buscando sua realização pessoal, buscando o cumprimento de seus desejos e sonhos pessoais, do que mesmo estudar a Bíblia à luz daquilo que Deus revelou. Então, algumas pessoas buscam seus interesses ao invés de buscar as doutrinas. E nos momentos mais complicados, nos momentos cruciais da vida, o que vai nos sustentar não é o interesse pessoal, não é a busca pela realização humana, mas é a realização daquilo que a palavra de Deus diz. Em outras palavras, é a fixação em nossa mente e em nossos corações da doutrina bíblica. Por isso que é tão importante nós estudarmos aquilo que a Sagrada Escritura nos fala, nos ensina. Quando nós tratamos desse assunto, seguindo o padrão da teologia sistemática, a ortodoxia da teologia sistemática, se você tem uma teologia sistemática em sua casa, pode abrir no capítulo que trata de soteriologia e vai perceber que o tratado desse assunto convencional
nos fala sobre expiação, a eleição divina, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança. Bom, esses são os temas principais que são tratados dentro desse assunto, doutrina da salvação. Mas como eu disse, eu quero fazer uma abordagem diferente, eu quero fazer uma abordagem mais prática e quero evitar tratar de alguns assuntos aqui nessa aula através desse vídeo. Existem certos assuntos que são bíblicos. O próprio Jesus Cristo tratou de um ou outro desses assuntos, mas outros assuntos são ensinados em particular. Existem certas coisas que o próprio Jesus Cristo disse, olha, eu não vou tratar disso aqui porque esse assunto é muito denso e vocês não têm estrutura ainda para ouvir isso. Eu não vou falar certas verdades porque vocês ainda não podem suportar essas verdades. Então foi o próprio Cristo que disse isso. E por que eu disse que não tratarei de alguns desses assuntos que nós acabamos de mostrar? Porque nós precisamos entender basicamente duas coisas. A primeira, existem algumas verdades bíblicas que não podem, não devem ser expostas publicamente. Nós precisamos compreender que para a proclamação das boas novas, as verdades mais profundas e complexas da fé cristã não precisam ser expostas. Perceba, existem coisas que são muito particulares da nossa comunidade de fé. São coisas que não interessam, não dizem respeito àqueles que não fazem parte da comunidade de fé. Nós começamos aqui, então, a ser levados a um segundo ponto. Verdades essenciais à fé têm sido tratadas com desprezo e superficialidade. E isto faz com que assuntos importantes sejam vistos como irrelevantes. Ou seja, nós terminamos dando coisas valiosas às pessoas que não valorizam. E essas coisas valiosas, que são valiosas, terminam perdendo o seu valor porque elas caem nas mãos de pessoas que não dão o devido valor. Então nós precisamos ter cuidado, porque se por um lado existem pessoas que não estão interessadas em conhecer a verdade bíblica, nós não podemos desprezar o ensino bíblico e colocar verdades preciosas na mão de quem não está reconhecendo seu devido valor. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos analisar. Por causa disso, nós somos adeptos de uma disciplina, de uma escola muito antiga, chamada disciplina arcana. E a palavra arcano vem de um termo muito antigo, vem do latim arcanus, que significa escondido. É um segredo, um mistério. Então, a ideia aqui dessa escola é que existem certas coisas da nossa fé que precisam ser guardadas em segredo e só podem ser liberadas gradativamente à medida que as pessoas que demonstram interesse e revelam maturidade e crescimento na fé vão buscando essa informação. Então, é como se faz com as crianças na escola. Você não vai ensinar exponencial, uma função, você não vai ensinar alguém a resolver uma derivada, uma integral, se ela ainda não sabe somar. Então, primeiro, ensinam-se as operações básicas e fundamentais da matemática. Soma, subtração, divisão, multiplicação, para depois, à medida que o aluno passa a ter conhecimento dessa informação, aprende e vai crescendo, vai maturando, ele vai recebendo mais informações de forma gradativa. Então a escola arcana faz isso. É por isso que existe tanto debate no ambiente de Facebook, nas mídias sociais. Tanta gente discute teologia e vai discutir sobre trindade, e vai discutir sobre soberania de Deus, sobre predestinação, teologia reformada, calvinismo, em ambiente público, tratando desse assunto,
com pessoas que ainda não receberam a informação necessária, a bagagem necessária e essencial até chegar nesse ponto. E isso fere o orgulho humano, isso fere as crenças pessoais, isso fere a capacidade de interpretação, e por essa razão nós encontramos tanta celeuma e debate e discussão em ambiente social, porque está sendo tratado desse assunto no lugar errado, com as pessoas erradas. Uma outra falha é que muita gente quer discutir teologia com a Bíblia fechada. Então existe um ambiente adequado para se fazer isso. Isso deve ser feito com o coração no lugar certo também, com muita humildade. E debate teológico, estudo bíblico deve ser feito com a Bíblia aberta, para nós evitarmos aquelas incongruências, né? Para nós evitarmos as achologias. Eu acho que é isso, eu imagino que é isso, e então o debate teológico termina se tornando um debate meramente de ideias pessoais e de conceitos que foram criados e inventados. Então a gente quer evitar isso. Por essa razão eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, pegue material de anotação, porque existe muita coisa importante, muita coisa séria para nós tratarmos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a escola arcana. Essa ideia de escola arcana, ela nos ensina que quando os não convertidos eram ensinados, explicava-se o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, mas não o batismo, a ceia, a triunidade, a eleição divina, etc. Um dos principais motivos pelos quais a disciplina arcana foi adotada pelo cristianismo foi exatamente para a preservação de sua identidade e manutenção de seu ensino, evitando o escárnio dos não iniciados ao cristianismo e para que os cristãos fossem devidamente instruídos. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez com os discípulos. Especificamente, quando ele nos fala aquilo que está escrito em Mateus capítulo 7, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá, que diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Irmãos, a orientação de Jesus Cristo é que nós devemos tratar com importância as coisas que são importantes apenas para as pessoas que consideram aquilo importante. Quando ele diz, não lanceis vossas pérolas aos porcos, nem jogueis as vossas coisas santas aos cães, ele está dizendo o seguinte: você pega algo que é precioso, algo que é valioso, uma pérola, uma pepita de ouro da palavra de Deus, e vai colocar essas coisas preciosas diante daqueles que não conseguem enxergar o valor da palavra de Deus. Sabe o que é que vai acontecer? As pessoas vão pisar nessas coisas, elas vão blasfemar contra a palavra de Deus, elas vão desprezar aquilo que é santo e que é importante, e depois de fazer isso, vão se voltar contra você, e vão lhes atacar, e vão lhes morder. Como eu disse, é por isso que existe tanto debate, tanta discussão em ambiente de rede social, porque algumas pessoas querem tratar de assuntos que são profundos, à luz da palavra de Deus, no ambiente inadequado e com pessoas que não receberam a formação adequada para isso. É exatamente por essa razão que na nossa aula aqui eu não vou abordar alguns assuntos que estão relacionados à doutrina da salvação, como, por exemplo, a doutrina bíblica da predestinação. Eu não vou tratar disso aqui. Por quê? Porque para nós tratarmos disso, em primeiro lugar, nós deveríamos estar no ambiente adequado. E esse aqui não é um ambiente adequado. Em segundo lugar, nós precisamos tratar desse assunto com as pessoas que de fato estão revelando crescimento espiritual, maturidade na sua fé e desejo sincero de aprender o assunto e estudar o assunto. Essa é mais uma razão pela qual nós não vamos tratar disso aqui também
de alguns assuntos mais complexos relacionados à doutrina da salvação. Porque eu não sei quem está ouvindo, assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio. Então, eu não sei se a pessoa que está vendo, que está ouvindo, tem a maturidade necessária para ouvir certas verdades, e eu não quero usar algumas verdades bíblicas para ferir desnecessariamente algumas pessoas. Então, eu penso que esse é um princípio da piedade e é um princípio também da maturidade que são ensinados por meio da disciplina arcana. Então, meus irmãos, uma terceira coisa que nós precisamos entender é que muitas coisas na nossa sociedade estão fora do lugar, estão fora de ordem. A sociedade, os indivíduos, a família, as nossas relações, a igreja, a relação da igreja com os poderes sociais instituídos por Deus, as coisas estão embaralhadas. É como se um tornado estivesse passando e misturando todas essas coisas, e essas coisas começam a ser tratadas e colocadas no lugar errado. Então nós precisamos ter, em primeiro lugar, a cautela para estabelecer a ordem de prioridade em que as coisas devem estar. Veja, até mesmo dentro da igreja, a ordem de importância e de prioridade de muitas coisas tem sido invertidas. Muita coisa tem sido colocada, muita coisa que é importante, tem sido colocado no lugar errado. Então nós precisamos, em primeiro lugar, estabelecer a ordem das coisas. E Jesus Cristo faz isso. Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, ele está colocando as coisas em ordem de importância e em ordem de prioridade. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é prioritário, isso é urgente, isso é importante. Mas o que é que nós temos encontrado, por exemplo, hoje na igreja? Nós temos encontrado alguns departamentos e ministérios que trabalham com família, colocando a família em primeiro lugar. Colocando o casamento em primeiro lugar, a estabilidade familiar, a estabilidade relacional em primeiro lugar. Depois nós temos a sociedade sendo colocada em primeiro lugar, os estudos, a profissão, até mesmo a política. E depois nós temos Deus sendo apresentado também dentro desse contexto, como se fosse suficiente apenas o ser de Deus para tornar alguém honesto, para fazer com que alguém se torne uma pessoa boa, até mesmo para ajudar as pessoas a cumprirem suas obrigações religiosas. E isso tem transformado a igreja num clube social. Então nós precisamos entender que as coisas estão fora de ordem, e mesmo aquilo que está fora de ordem, quando tem sido apresentado da maneira errada. Por exemplo, muita gente vem para a igreja apenas porque está enfrentando uma crise familiar, uma crise conjugal. Veja, eu não estou dizendo que Deus não resolve problemas de casamento, problemas de relacionamento. Ele resolve. A Bíblia apresenta princípios para isso, para nos ajudar a solucionar esses problemas de forma mais eficaz, da forma correta, coerente. Mas perceba que isso não deve ser colocado em primeiro lugar. Existe algo maior que a nossa família. Existe algo que está acima dessa ordem de prioridade que algumas pessoas têm colocado. Muita gente tem dito, não, a família é em primeiro lugar, e eu digo que não. Esse é um dos problemas que nós encontramos na igreja hoje, especialmente com muita gente que trabalha com ministério de casais, que tem colocado a família em primeiro lugar. E isso é um erro, é um equívoco. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós, quando fazemos isso, estamos quebrando uma ordem que Cristo deu. Em primeiro lugar, não é a família, em primeiro lugar é Deus. Se você coloca a família em primeiro lugar, você vai passar a fazer todas as coisas em função da família. Você vai sacrificar certas verdades por causa da família. Você vai negar princípios
por causa das suas relações familiares e conjugais. E isso é um erro. Cristo não disse coloque em primeiro lugar a família. Ele disse coloque em primeiro lugar Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, esse próximo, aqui sim, se encaixam os princípios que devem estar presentes na família. Amar a Deus acima de todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. Para amar o próximo, você precisa amar a si mesmo. Então perceba, isso não é egoísmo, isso é a compreensão bíblica que nós precisamos ter acerca da nossa própria vida. E é exatamente aqui que nós entramos com a doutrina da salvação. Por quê? Porque muita gente vem para a igreja por conta das suas crises conjugais, por causa dos seus problemas familiares, e muita gente está na igreja por causa disso e resolve seus problemas familiares, e resolve suas crises conjugais, e põe em ordem a sua casa, mas essas pessoas continuam dentro da igreja sem ter nascido de novo. Essas pessoas resolvem seus problemas sociais, mas não resolvem seus problemas espirituais com Deus. Elas estão na igreja, mas elas não fazem parte da igreja. Elas vêm para o culto, elas participam das atividades religiosas, elas até têm Bíblia, elas até louvam na hora do culto, mas não nasceram de novo. E é por isso que eu digo, mais uma vez, que as coisas estão fora da ordem, porque muita gente tem priorizado a família, o seu casamento, sua estabilidade emocional, relacional, suas relações de estudo, de profissão, até suas relações políticas, suas relações sociais, mas não tem priorizado o que de fato é prioritário, que é a sua salvação. Até mesmo porque, de um bom tempo para cá, são poucos os pregadores, são poucos os palestrantes, os pastores, que têm tratado de forma bíblica sobre a importância da doutrina da salvação. E é por isso que eu chamo essa aula de a esquecida salvação em nossos dias. Porque, de fato, a seriedade desse assunto tem sido esquecido. Ou tem sido esquecida. Então, nós somos chamados a entender, de fato, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para indivíduos, pessoas. E somente após isso é que nós vamos compreender qual é o plano de Deus para a família, qual é o plano de Deus para a sua profissão, para a sua vida social, para as suas relações. Por essa razão, nós temos pessoas que estão na igreja sem ter nascido de novo. E o que é que isso produz? Isso produz pessoas carnais. Pessoas que estão na igreja preocupadas apenas com os aspectos morais. E veja, eu não estou aqui rejeitando ou excluindo a importância da moralidade bíblica e nem tampouco a importância da ética bíblica. A Bíblia nos fala de ética e de moral. E ética e moral são dois conceitos bíblicos que são inseridos na vida do cristão, na vida do crente, daquela pessoa que nasceu de novo. Mas perceba que isso é uma consequência. Isso não é um ato primário. Esse tem sido outro problema dentro da igreja. Muita gente tem tratado a igreja apenas como um clube social. Um local onde a gente vai para se relacionar com as pessoas, onde a gente reencontra pessoas queridas, é um ambiente agradável, é um local onde a gente é ensinado a ser honesto, a pagar as contas em dia, a cumprir com a palavra, a ser um bom marido, um bom pai, a ser um bom profissional. E muita gente transformou a igreja simplesmente nisso. E meus irmãos, entendam uma coisa. A grande maioria das religiões vai tratar também dos aspectos sociais do ser humano. Se você vai para um centro espírita, você vai encontrar no centro espírita
testemunho de pessoas que eram alcoólatras e abandonaram o alcoolismo. Se você vai para o catolicismo, você vai encontrar pessoas lá que eram drogadas e largaram as drogas, foram libertas das drogas. Se você vai para o Alcoólicos Anônimos, que nem religião não é, você vai se deparar lá pessoas que foram libertas de seus vícios. As religiões apresentam princípios que ajudam as pessoas a viver de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira sociável. E é isso que causa o conflito na cabeça e no coração de tantas pessoas. Como é que a religião as religiões apresentam esses elementos que também estão presentes dentro da igreja evangélica? Como é que se explica isso? Sabe por quê? Porque muita gente acha que está na igreja apenas para ser liberto dos seus vícios. E deixa eu dizer isso aqui para você. Você não precisa da Bíblia, você não precisa da igreja evangélica para se libertar dos seus vícios. Existem técnicas, a psicologia ensina você isso. Os psiquiatras ajudam você nisso. Os neurologistas lhe ajudam nisso. Padres, pastores, pai de santo, um monte de gente pode te ajudar nisso. A ser liberto dos seus vícios. Então existem pessoas que corrigiram a sua vida socialmente sem precisar da religião. Inclusive, ateus podem mudar a sua vida sem a necessidade da religião. E isso causa um conflito na cabeça de muita gente. Sabe por quê? Porque muita gente começou a vir para a igreja evangélica apenas para resolver seus problemas. E tem gente que vem para a igreja evangélica para resolver seus problemas e continua dentro da igreja e de repente vê o testemunho de alguém que nunca passou na porta da igreja e que teve os seus problemas solucionados da mesma forma. Isso causa um conflito na cabeça e no coração de muita gente, porque muita gente transformou a igreja simplesmente num solucionador de problemas. E eu quero dizer para você que a proposta de uma igreja bíblica, a proposta de uma vida com Deus, vai muito além, mas muito além mesmo, de simplesmente resolver problemas sociais. Seja o vício do alcoolismo, seja o marido que bate na mulher, seja o homem que não paga suas contas, seja uma pessoa que mente. A vida com Deus vai além disso. Porque a vida com Deus não pode ser resumida a uma vida moral. E esse é um dos problemas que nós temos dentro da igreja quando nós tratamos desse assunto. Por isso que eu digo que a doutrina da salvação tem sido esquecida nos púlpitos de muitas igrejas. Porque a vida cristã foi transformada simplesmente numa vida moralista. E esse é um problema. E o que é o moralismo? Moralismo é uma doutrina ou comportamento filosófico ou religioso que elege a moral como valor universal em detrimento de outros valores existentes. Ou seja, muita gente transformou a vida cristã numa vida moral. Muita gente diz assim: eu pago minhas contas em dia, não chega cobrador na minha porta, se eu der minha palavra, eu cumpro a minha palavra, se eu marcar uma hora, tem que cumprir com a hora que foi assumida. E isso não passa de moralidade. E moralidade não salva. E muita gente vem para a igreja e escuta esse discurso moralista, e acha que isso é ser salvo. Então as pessoas, muita gente na igreja, muita gente, eu vou mostrar isso biblicamente, talvez a maioria das pessoas que está na igreja, a maioria pensa assim: mas eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu pago minhas contas em dia, né, eu dou prioridade para minha família está em primeiro lugar. E as pessoas acham que esse discurso moral justifica o fato delas serem salvas. Veja, nós temos um livro inteiro da Bíblia tratando sobre isso, que é quando o apóstolo Paulo escreve para as igrejas que estavam na região da Galácia, aos Gálatas, que diz o seguinte:
Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você não entende de fato os princípios do sagrado evangelho de Cristo, você está criando agora um outro evangelho. E é isso que tem sido criado dentro de tantos lugares que chamam de igreja. Tem criado outro evangelho. E as pessoas estão na igreja achando que são salvas porque elas priorizam a família. Achando que são salvas porque pagam as contas em dia. Achando que são salvas porque tratam seu cônjuge bem. Achando que são salvas porque ajudam as pessoas. Achando que são salvas porque são pessoas de palavra, pessoas que dizem que têm honra. E elas acham que são salvas por isso. Quando, na verdade, isso não marca a vida de alguém que é salvo. Essas aqui, tudo isso que eu acabei de falar, não são as verdadeiras marcas de alguém que recebeu o presente maravilhoso do Espírito Santo, o dom da salvação. Essas marcas podem até acompanhar alguém que é salvo, mas elas necessariamente não revelam alguém que é salvo. Isso aqui é apenas marca de moralidade. E moralismo não salva ninguém. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para dizer isso. Tinha tanta gente lá na igreja dos Gálatas querendo se justificar pelo fato de guardar a lei. Eu cumpro meus deveres religiosos. Eu cumpro minhas obrigações sociais. Eu sou um homem de direito. Eu não cobiço nada de ninguém. Sabe? Eu trabalhei, me esforcei, conquistei as coisas da minha vida com honra. E era isso que os fariseus estavam fazendo, utilizando a lei com seus aspectos morais para se justificar. Por obras da lei ninguém será justificado. E tem muita gente fazendo a mesma coisa dentro da igreja. E por isso, eu repito o que Jesus Cristo disse, tem muita gente perdida dentro da igreja. E talvez a quantidade dos verdadeiros salvos seja mínima, seja a menor quantidade. Albert Mohler Jr. disse algo muito importante, muito interessante sobre moralismo, e eu quero compartilhar isso com você, quando ele diz o seguinte: em nosso próprio contexto, um dos evangelhos mais falsos e sedutores é o moralismo. Esse falso evangelho pode assumir muitas formas e pode surgir de variados impulsos políticos e culturais. No entanto, a estrutura básica do moralismo se resume a isso: a crença de que o evangelho pode ser reduzido a melhorias no comportamento. Infelizmente, esse evangelho falso é particularmente atraente para aqueles que acreditam ser evangélicos, motivados por um impulso bíblico. Muitos crentes e suas igrejas sucumbem à lógica do moralismo e reduzem o evangelho a uma mensagem de melhoria moral. Em outras palavras, comunicamos às pessoas perdidas a mensagem de que o que Deus deseja e exige delas é que melhorem as suas vidas. É exatamente o que eu acabei de falar. Albert Mohler, ele explica que essa mensagem moralista de que Deus muda a vida de pessoas e porque sua vida foi mudada, isso quer dizer necessariamente que você é salvo, isso é uma mensagem falsa. Porque existem pessoas que tiveram suas vidas mudadas sem terem sido salvas. É por isso que nós encontramos pessoas em tantas religiões, inclusive no ateísmo, que tiveram suas vidas mudadas, suas vidas melhoradas, e essas pessoas não são salvas. Então perceba que as marcas
de alguém que realmente é salvo, essas marcas não são apenas as mudanças aparentes e visíveis, não. Não é apenas frequentar a igreja. Tem que frequentar, mas não é apenas isso. Não é apenas pagar a conta em dia. Tem que pagar. Não é apenas cumprir com a palavra. Tem que cumprir. Essas marcas acompanham, mas essas marcas não justificam a pessoa. Tem muita gente que tem palavra de honra. Como se diz num bom português, é homem de verdade em seu caráter e não nasceu de novo. Porque se fosse assim, bastava ter esses aspectos sociais praticados na sua vida e a pessoa seria justificada pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então nós precisamos entender que a doutrina bíblica da salvação vai muito além desses aspectos morais e desse discurso moralista que tem sido propagado em muitos púlpitos. Perceba, a mensagem do Evangelho de Cristo muda a família? Com certeza. Estabelece diretrizes para os relacionamentos. A Bíblia fala sobre relacionamento pré-nupcial, sobre relacionamento conjugal, sobre o relacionamento entre pais e filhos. A Bíblia mostra os princípios que restauram o casamento. A Bíblia muda a sociedade, com certeza. Pessoas salvas mudam sua família, mudam seus relacionamentos e também mudam a sociedade. A Bíblia, inclusive, fala sobre a graça comum, que fala das nossas ações sociais, das nossas relações de interação. Mas nós precisamos entender que essas coisas são uma consequência da salvação. É aqui que reside o mistério do engano. Por quê? Porque tem pessoas salvas que mudaram sua família, seus relacionamentos e a sociedade, e tem pessoas que não são salvas, que mudaram suas famílias, seus relacionamentos e suas sociedades. Isso causa confusão na cabeça de muita gente, porque as pessoas ficam buscando explicação. Como é que se explica isso? Bom, isso se explica de diversas formas. Existem técnicas, existem métodos que proporcionam isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja salva por isso. Tá? O que nós precisamos entender é que existe um princípio, antes de ser um princípio coletivo, aquilo que diz respeito à igreja, aquilo que diz respeito à família, existem os princípios bíblicos que dizem respeito ao indivíduo. E é aqui que nós começamos a tratar da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, em primeiro lugar, muda algumas coisas dentro do indivíduo. Não são apenas ações externas, são transformações internas. E é isso que deve estar em primeiro lugar. Então nós não podemos colocar a família em primeiro lugar, nós não podemos colocar a sociedade em primeiro lugar. Isso aqui vai ser uma consequência. O que está em primeiro lugar são indivíduos, são pessoas que devem ser vistas e tratadas individualmente. Então, em primeiro lugar, o que nós temos nessa mudança de indivíduos é o que a Bíblia nos chama de regeneração. E o que é regeneração? O espírito do ser humano, ele está deformado pelo pecado. E pela ação do Espírito Santo, esse espírito agora ele é reconstituído. Isso é regeneração. Eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Você pega uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante de 2 litros, e põe no fogo. Ela vai ser deformada. Essa deformação é perder o estado original. É isso que aconteceu com o espírito do ser humano por causa do pecado promovido por Adão e Eva lá no Éden. O que é regeneração? É quando você, de uma forma miraculosa, faz com que essa garrafa deformada volte a ter o formato original. É isso que o Espírito Santo faz. Ele regenera o espírito do ser humano. Nós encontramos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Regenerando o espírito do ser humano, o Espírito Santo agora vivifica. Por quê? Ele não apenas, o espírito humano,
volta a ter sua forma original. Ele continua morto. Morto em seus delitos e pecados. O Espírito Santo agora dá vida. Ele preenche agora, ele vivifica esse espírito que foi regenerado. Isso está em Colossenses 3,10. Depois, a obra de Cristo na cruz do Calvário justifica o ser humano. Veja agora que importante. Justificação não é apenas uma mudança. Justificação é uma declaração. É quando pessoas imperfeitas, como eu, como você, são justificadas por meio do sacrifício de Cristo. A justificação ainda não é uma mudança da natureza. A justificação é uma declaração feita pelo próprio Cristo. Em outras palavras, essa é a explicação bíblica do porquê que o apóstolo João, lá nas suas cartas, 1 João, diz que nós pecamos. E aquele que diz que não peca é um mentiroso e faz de Deus um mentiroso também. Como é que se explica isso? Nós fomos regenerados, voltamos a ter o estado original. Perdemos aquele estado de deformação. Agora o nosso espírito foi reconstituído. Ele foi vivificado. Nós agora temos a vida de Deus. Nós fomos justificados. Deus declara, Cristo declara que morreu por mim, que morreu por você, e por isso nós somos justificados. Não por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós praticamos, não por nossas obras, mas pela obra de Cristo. Nós somos justificados. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas deficiências e debilidades, que são tantas, mas ainda assim fomos justificados. E por isso nós somos vistos como justos, não por nossa causa, não por causa de quem somos, mas por causa de Cristo, por causa de quem Ele é. Então a ideia aqui é que Deus, quando nos vê, Ele nos vê através de Cristo. Cristo está entre o Pai e nós. E Deus, o Pai, nos vê por meio de Cristo. Então, a obra de Cristo nos alcança. Nós somos justificados por meio dele. Por isso que ele é um advogado. É um advogado que justifica o réu. E por isso que nós fomos absolvidos. É isso que o apóstolo João também nos diz. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Então nós fomos regenerados, fomos vivificados, somos justificados e agora nós somos santificados. Isso está em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, e a santificação em Hebreus capítulo 10, versículo 10. E o que é santificação? Existem pelo menos 2 tipos de santificação que nós encontramos na Bíblia. A santificação posicional é quando, por meio da justificação, Deus nos coloca agora no lugar de santos, nós somos arrancados desse mundo e somos sentados em tronos celestiais. Isso é o que o apóstolo Paulo nos apresenta em Efésios 1. E Hebreus capítulo 10, versículo 10 nos diz exatamente isso. Nós fomos santificados, ou seja, nós agora recebemos esse título que Deus nos deu, de santos. Veja que os apóstolos dizem aos santos da igreja tal. Ele está falando conosco. Ele está falando com os membros da igreja de Cristo, que são santos, pessoas que foram santificadas por Deus. Isso é santificação posicional. Nós fomos postos nessa posição. Mas após isso, nós somos santos, ou deveríamos ser santos, como Cristo disse, sede santos como o meu Pai é santo, sede santos como eu sou santo. É a segunda santificação que deve ser operada na vida do salvo, que é a santificação progressiva. E o que é essa santificação progressiva? Se você foi colocado na posição de um santo, você deve agir como tal.
Se Deus te deu algo, honre aquilo que Deus te deu. Então, isso explica o porquê que tem pessoas que ajustaram a sua vida fora da igreja sem serem salvas, e existem pessoas que ajustaram a sua vida depois de terem sido salvas. É porque esse ajuste de vida não justifica. Ele não é forte o suficiente para salvar alguém. Mas talvez, veja, eu estou usando um talvez aqui em letras garrafais. Talvez essa mudança de vida comece a revelar, comece a mostrar que aquela pessoa foi salva. Veja só uma coisa. Eu uso sempre o exemplo do pé de laranja. Um pé de laranja não coloca laranja para se tornar um pé de laranja. Ele coloca laranja porque ele é um pé de laranja. É da natureza dele. Então, alguém que é salvo faz coisas boas porque é natural dele fazer isso. Ele não faz coisas boas para ser salvo. Ele faz coisas boas porque a salvação que opera nele é tão grande, é tão fenomenal, tão maravilhosa, que ele não tem outra opção a não ser fazer coisas boas. Vez ou outra, nós nos deparamos com nossas limitações, com nossas deficiências. O apóstolo Paulo fala disso em Coríntios. É a natureza espiritual que luta, que briga com a natureza carnal, e aí existe esse choque, esse embate, e de vez em quando a gente pisa na casca de banana e termina praticando coisas que não deveriam ser praticadas. Coisas que são vergonhosas. Por isso nós temos, eu vou citar um exemplo bíblico aqui. O rei Davi, que era um homem salvo, tantas vezes fazendo coisas tão feias, coisas tão indignas. É quando a natureza espiritual não é devidamente alimentada e a natureza carnal, então, aflora e existe essa luta e, vez ou outra, essa natureza carnal vence uma batalha. E aí a necessidade de confissão, de arrependimento, é o que João diz lá nas suas epístolas, para que Deus perdoe por meio da confissão, do arrependimento genuíno e o Espírito seja fortalecido. Então nós temos esse embate, essa luta dentro de nós. O apóstolo Paulo fala disso em Coríntios, o apóstolo João fala disso nas suas epístolas, e assim nós vamos compreendendo como se dá esse processo de revelação prática na vida de quem é salvo. Nós somos regenerados, depois vivificados, justificados, santificados e, por fim, nós seremos glorificados. Veja, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a glória que há em nós há de ser revelada. Ainda não foi revelado por completo tudo aquilo que Deus operou em nós, para nós e através de nós. Nós temos uma mente que foi refeita, nossa alma, nosso espírito foi refeito, é a regeneração. Fomos vivificados, passamos a ter a vida de Deus, né, essa vida chamada de Zoe, que habita em nós, que nos vivifica, que nos sustenta, que nos anima. Nós temos essa vida, ao mesmo tempo que nós temos essa luta. Ao mesmo tempo que, se o nosso espírito foi refeito, o nosso corpo não foi. O nosso corpo continua sendo, nosso corpo físico, continua sendo o mesmo que nós tínhamos antes da conversão. Por isso que, apesar de termos o espírito pronto, nós temos uma carne fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por causa disso que, vez ou outra, a natureza carnal quer se levantar. E o apóstolo Paulo diz, portanto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal. Então, o que é que acontece aqui? Acontece essa luta entre carne e espírito, de maneira que nós ainda somos afligidos pela nossa natureza carnal. Por isso que, vez ou outra, a gente ainda faz coisa que não deveria fazer. E é por isso que, fisicamente, vez ou outra, nós adoecemos. Porque o nosso corpo físico ainda não foi transformado.
O apóstolo Paulo nos mostra em Romanos que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que revelação é essa? No ato do arrebatamento da igreja, nosso corpo físico será transformado. Se no ato da salvação nosso espírito foi transformado, o nosso corpo aguarda essa transformação, que somente ocorrerá no arrebatamento da igreja. Então, mais uma vez, nós fomos regenerados, vivificados, santificados, justificados e seremos glorificados. Isso é o que faz a nossa vida ser diferente da vida das pessoas do mundo. Então tem crente que paga conta em dia e tem ateu que também paga conta em dia. Tem crente que cumpre com a sua palavra, mas também tem ateu que é um homem de palavra. Tem crente que é um bom pai de família, da mesma forma tem gente aí de outras religiões que são bons pais de família. Porque essa mudança social, essa mudança de comportamento, pode ocorrer por vários fatores, que podem ser religiosos ou não, mas elas não justificam alguém. A justificação, a santificação, a glorificação, isso aqui são fatores que dependem de Deus e não do ser humano. Depende de Deus operar a sua graça, a sua misericórdia e revelar a sua bondade. São atos exclusivos do ser de Deus. Perceba mais uma vez, veja no gráfico, quem opera a regeneração no ser humano? Não é o próprio ser humano que se regenera. Autorregeneração. Não, é Deus. Quem traz vida para o ser humano? Não é o próprio ser humano, é Deus. Quem justifica o ser humano? Não são seus atos de justiça própria, é o próprio Deus. Quem santifica o ser humano? Aí aqui vem a santificação progressiva. Você diz, não, mas eu tenho a obrigação de me santificar. É verdade, tem mesmo. Mas você só pode se santificar na vida diária. Você só consegue se santificar na vida diária porque antes de você começar a fazer ou tentar fazer, Deus já fez primeiro. Ele lhe colocou na posição de um santo. E porque ele lhe colocou na posição de um santo, é por isso, porque ele fez primeiro, que você agora tem condições de prosseguir nesse processo que ele fez independente de você. E quem glorifica o ser humano? O ser humano salvo. Quem é que vai nos dar um novo corpo e vai nos colocar assentados em tronos celestiais para reinar com ele? Quem? É o próprio Deus. Isso não depende da vontade do homem. Por isso que na teologia bíblica tudo gira em torno da cruz. Veja, quando nós estudamos uma teologia bíblica, de fato, nós percebemos que a cruz, o sacrifício de Cristo, está no centro de todas as coisas. Não são as nossas obras. Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós dizemos. Não são nossos comportamentos, mas é o sacrifício de Cristo. E nós temos aqui uma sequência de eventos bíblicos que apontam para isso. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que a palavra da cruz é a mesma coisa que o Evangelho. Evangelho não é mensagem de moralismo, mensagem de moralidade, porque eu pago conta em dia, porque eu sou homem de palavra, porque eu zelo pela minha mulher, porque eu não sou adúltero, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não roubo. Isso não é Evangelho. Isso é uma mensagem de justificação humana. Isso é discurso de religião. Isso não tem relação com a palavra da cruz, com o Evangelho. Veja, a palavra de Deus nos ensina que o sacrifício de Cristo é o fato central na redenção do ser humano. É pela obra de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. É pela obra de Cristo que nós recebemos o perdão, e esse perdão é eterno. A vida com Deus não é passageira, não é temporária. Ela é eterna. É o sacrifício de Cristo, a palavra da cruz, que é o poder de Deus para a salvação. É na cruz
que Cristo triunfa sobre as potestades. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina até que o julgamento daqueles que creem em Cristo já ocorreu. Aquele que está em Cristo não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso é o que nós chamamos de julgamento escatológico. Ou seja, é o julgamento que vai ocorrer no final dos tempos, que para nós, para quem crê em Cristo, esse julgamento já ocorreu. Por isso nós passamos da morte para a vida. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que quem está em Cristo Jesus não é julgado. É por meio do sacrifício de Cristo na cruz que nós identificamos quem são os amigos e inimigos. É por isso que esse sacrifício de Cristo é escândalo para o mundo, porque as pessoas têm a necessidade de se justificar. Elas não querem ficar devendo favor a ninguém. Elas querem se sentir auto-merecedoras. É por isso que esse discurso moralista não tem relação com o Evangelho. Eu sou, eu faço. Não sou eu, é Cristo. É Cristo quem opera. É como diz Filipenses capítulo 2, Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É pelo sacrifício de Cristo na cruz que ocorre a morte da natureza carnal. É pelo sacrifício de Cristo que existe a redenção, não apenas de pessoas, mas de todo o universo, de toda a criação. É pelo sacrifício de Cristo na cruz que os salvos serão glorificados. Então, o que nós temos aqui, irmãos, são descrições claras daquilo que a palavra de Deus nos fala ou começa a nos falar sobre a doutrina da salvação. Hoje, na nossa aula, eu vou parar por aqui. Já tem muita coisa para você ver, já tem muita coisa para você pensar. Já foram mostrados, apresentados muitos textos bíblicos que você pode voltar o vídeo e rever e abrir sua Bíblia e ler e fazer sua pesquisa, seu estudo bíblico para começar a entender o primeiro ponto básico e fundamental dessa doutrina tão importante para cada um de nós que tem sido esquecida. A salvação depende de Deus, não depende do homem. Por isso que a glória é para Deus, não é para o homem. Se nós tivéssemos parte nesse processo de salvação, nós poderíamos exigir a nossa parte de glória, mas Deus não divide sua glória com ninguém. A Ele seja a glória, agora e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Nós voltaremos com esse mesmo assunto, continuaremos de onde paramos, desse mesmo assunto, na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Receba um forte abraço e um cheiro no seu coração.